Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre calorimetria, o estudo do calor, ok? Começando pela definição de calor, a definição clássica, né? O que é calor? Calor é uma forma de energia térmica em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre esses dois corpos. Bom, nós vamos falar sobre o calor analisando sobre duas quantidades de calor diferentes. Então a gente tem o calor sensível, que é aquele que provoca uma mudança na temperatura do corpo, portanto sensível, tá? E o calor latente, que é aquele que provoca uma mudança de fase, uma mudança de estado físico, sem que haja mudança da temperatura. Então a gente vai fazer essa distinção dessas duas quantidades de calor. Nesta aula especificamente a gente vai estudar a quantidade de calor sensível, ou seja, como é que a gente vai calcular essa quantidade de calor trocada pelo corpo que faz com que a temperatura do corpo mude, a temperatura do corpo varie. Então, a gente vai falar bastante sobre a equação fundamental da calorimetria, o que macete. Então, vamos lá para o quadro para a gente ver um pouquinho? Bom, pessoal, então, como eu havia dito, vamos então calcular a quantidade de calor sensível que um corpo troca. Então, para isso a gente vai utilizar a equação fundamental da calorimetria, que é o que macete, que é igual a mc ΔT, que é a quantidade de calor em calorias, m a massa, c o calor específico que depende da substância, e o ΔT é a variação de temperatura, o que caracteriza a quantidade de calor sensível, ok? Percebam que aqui a gente não tem muito problema com unidade, então o problema ele vai fluir um pouquinho, de forma um pouquinho mais simplificada. Bom, vamos aplicar então a equação fundamental da calorimetria para ver como é que a gente vai trabalhar com essa equação. Então, aqui nós temos aqui a massa, né? Então o problema diz, um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4. Então eu tenho a massa, o calor específico, ok? Isso aqui é o meu Czinho, isso aqui é a massa, ok? É sempre importante que você destaque no problema quais são os dados que ele está te fornecendo. E aqui, ó, a variação de temperatura, é isso que vai determinar a quantidade de calor sensível. É a variação da temperatura. Se a temperatura varia, se ela muda, então eu tenho uma quantidade de calor dita sensível. Bom, de 5 para 35 varia 35 menos 5, 30 graus Celsius. Então, letra A, ele quer saber a quantidade de calor. Então, vamos fazer aqui o A, só utilizar a equação, que macete, mc ΔT, portanto nós temos uma quantidade de calor que é igual a 200, que é a massa, vezes 0,4, que é o calor específico, e 30, que é a variação de temperatura. Eu posso cortar essa vírgula com esse zero aqui, vai ficar 200, 3 vezes 4, 12, portanto essa quantidade de calor aqui vai ser 2.400 calorias, ok? Bem simples assim. A letra B, ele pede a capacidade térmica. A capacidade térmica não é objeto de estudo desse vídeo aqui. Tem uma outra videoaula, vou deixar o link lá na descrição para vocês acompanharem a videoaula que fala só sobre capacidade térmica, mas eu vou fazer a continha aqui. A fórmula da capacidade térmica é C igual a quantidade de calor sobre ΔT, ou C igual massa vezes calor específico. Aqui eu vou usar essa primeira equação aqui, certo? Então, nós vamos fazer a quantidade de calor, C igual 2.400, dividido por 30, que é a variação de temperatura, portanto, 240 por 30, 80 calorias por grau Celsius. Se você utilizar essa equação aqui, a sua resposta vai ser exatamente a mesma, ok? Bom, vamos continuar a nossa aplicação aqui. Problema número 2, ele começa a aparecer uma coisa diferente aqui, ó. Então, vamos só anotar os dados. A temperatura de um corpo de 100 gramas, então isso aqui é a massa, lembra? Tá? Calor específico 0,5, então isso aqui é o meu Czinho, ok? Sempre faça isso, sempre anota os dados do problema antes de você fazer qualquer tipo de conta. Ela sobe de menos 10 até 30, então essa aqui é a variação de temperatura desse líquido. Então aqui eu tenho, aqui eu tenho
de menos 10 até 30, varia o ΔT 40 graus Celsius. Basta fazer 30 menos 10, vai ficar 30 mais 10, 40. Okay? Então, cuidado quando a variação ela começa ou ela termina num número negativo. Tem que tomar muito cuidado. Até aqui sem problemas, né? Então, eu tenho aqui, ó, se eu colocar aqui na minha equação, você vai perceber que eu já tenho tudo que eu preciso. Pega lá o que macete, ó. Q igual a massa, que é 100, o Czinho, que é meio, e o ΔT, que é 40. Meu Q vai dar quanto aqui? 100 vezes meio dá 50, né? Vezes 40, 2.000 calorias, ok? Então, se eu tivesse perguntado aqui a quantidade de calor que esse corpo absorveu, está aqui, 2.000 calorias. O problema é que ele fala assim, em quantos minutos, agora está misturando o tempo. Então, imagina que você tem uma fonte de calor, uma fonte fornecendo calor, que faz com que a temperatura do corpo varie. Então, dependendo da potência dessa fonte, isso aqui vai acontecer de forma mais rápida ou mais demorada. Então, a gente fala aqui que essa fonte ela tem uma potência de 50 calorias por minuto. Então, eu poderia fazer uma regra de 3 aqui. Ó. Essa fonte ela fornece 50 calorias em cada 1 minuto. Isso está escrito aqui, 50 calorias por minuto. Eu vou precisar de 2.000 calorias. Então, em quanto tempo eu vou aquecer esse líquido até a temperatura desejada? Então, meu ΔT vai ser igual a 2.000 dividido por 50, ou seja, meu ΔT igual a 40 minutos, ok? Então, apareceu uma coisa nova aqui, mas isso não atrapalha a gente, isso não apresenta nenhum tipo de grau de dificuldade, desde que eu saiba lidar com uma regra de 3 simples, ok? Tem uma forma de a gente trabalhar isso aqui também, mas a gente vai deixar isso para uma outra ocasião. Vamos trabalhar com a regra de 3 mesmo, ok? Esse foi o nosso exemplo número 2. O nosso exemplo número 3, ele é uma variação do 2. Então, ele parece aqui de novo. Vamos para os dados, ó, 200 gramas é a massa. Aqui, ó, tá vendo? De novo, ó, calorias por minuto. Isso aqui é potência da fonte. Então, isso aqui é uma potência da fonte. Vou colocar aqui, ó, P fonte, ok? Potência da fonte. Aí, o gráfico vai mostrar como varia essa temperatura. Então, nós vamos pegar aqui no gráfico. Está falando que está variando. Variando de quanto? De 20 para 60. Isso varia exatamente 40 graus. Ok? 60 menos 20. Essa variação de temperatura ela acontece em qual tempo? No programa anterior, a gente calculou o tempo. Aqui ele vai dar o tempo. Ela vai de 0, que é a hora que você liga a fonte, até 30 minutos. Então, isso aqui varia quanto? 30 minutos, ou seja, a fonte ficou ligada 30 minutos para aquecer esse corpo em 40 graus Celsius. Essa seria a interpretação correta do problema. Então, lembra a nossa regra de 3? Ó, pega lá, 200 calorias em 1 minuto, ok? Bom, quantas calorias eu vou ter em 30 minutos? Que é o que está lá no gráfico, né? 30 minutos. Faça a multiplicação aqui, eu tenho que a quantidade de caloria que esse corpo vai absorver para variar essa temperatura do jeito que está no gráfico é 200 vezes 30, ou seja, 6.000 calorias, ok? Respondi alguma coisa? Não. O que o problema quer? Determine a capacidade térmica C. Lembra, Czão é igual Q sobre ΔT. Então, Czão vai ser 6.000 dividido por 40, que vai dar 150 calorias por grau Celsius. Ok? O que mais que ele quer? Calor específico da substância, que é o Czinho. Aí eu tenho duas formas de fazer. Se eu pegar outra fórmula do C igual a mCzinho, que é a fórmula da capacidade térmica, é a mesma fórmula, tá? Eu poderia fazer utilizando esses dados que eu tenho aqui. Ou eu posso usar o que macete, tá? Você escolhe o que você quer fazer para resolver essa letra, essa segunda pergunta, tá? Eu vou usar essa aqui macete. 6.000 é igual 200 vezes Czinho vezes 40, ok?
Então o meu Czinho vai ser igual a 6.000 sobre 8.000, ok? Corta todos os zeros possíveis, divide tudo por 2, vai dar 3 sobre 4, que é igual a 0,75 calorias por grama grau Celsius, ok? Se eu fizer por essa fórmula aqui, também dá a mesma coisa. Não é uma regra, mas a gente vai perceber que o Czinho normalmente dá um valor entre 0 e 1, ok? O C da água é 1, esses problemas aqui normalmente você vai ter um calor específico entre 0 e 1, ok? Bom, essa foi a nossa aula sobre calorimetria, estudo do calor. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Um abraço, até a próxima.